Eu pediria aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Juízes. Livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes capítulo 6. Nós estivemos durante esses dias meditando um pouco sobre transformação, sobre como não me conformar com o mundo, como não me conformar com a situação que estou vivendo, mas ter uma atitude de transformação, deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar. Esse foi mais ou menos o tema principal que nós traçamos diante daquilo que Deus colocou no nosso coração, para que a igreja do Senhor Jesus pudesse estar preparada para passar a transformar vidas. E os jovens puderam visualizar durante esses dias que nós estivemos juntos exatamente essa direção. E esse texto, ele é extremamente importante para as nossas vidas, porque ele fala sobre a história de um homem que foi transformado por Deus. Mas ele não só foi transformado por Deus para benefício próprio. E aí vale a primeira coisa que a gente precisa aprender. Até o tema já nos diz isso. Meu irmão, você não vai ser transformado simplesmente para você, mas você vai ser transformado para que outras pessoas sejam alcançadas. O propósito de Deus sempre vai ser esse: uma transformação individual para alcançar o coletivo. Porque inclusive nós vimos lá na parábola do semeador que quando a semente cai na terra boa e frutifica, o próprio Jesus Cristo ele fala que a semente dá a 1, a 5, a 100. Ou seja, o objetivo principal do evangelho é o crescimento desse evangelho, é o crescimento do reino através de quê? Da transformação de vidas. E no capítulo 6 de Juízes, nós vamos ler alguns versículos aí que falam sobre a história de um homem bem conhecido. Quem nunca ouviu falar de Gideão, né? Todos já ouviram falar aqui pelo menos uma vez em Gideão na vida, né? Vamos meditar um pouco sobre isso nessa noite. A Bíblia diz em Juízes 6, no versículo 1, o seguinte: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Veja agora o versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas? Porventura não te enviei eu? E ele disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Até aí, amém? Curve sua cabeça agora em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Deus, importa que eu diminua e que o Senhor apareça. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toma este lugar, ó Deus, e fala, ó Deus, aos nossos corações. Pai, unge os nossos ouvidos, a nossa mente. Deus, usa, ó Deus, de acordo com a tua vontade, para que, ó Deus, todas as mentes neste lugar estejam cativas agora ao Senhor Jesus de Nazaré. Pai, fala conosco, essa é a tua hora, nós te agradecemos no nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós vemos um texto onde um homem vivia uma situação deplorável, e não só um homem, mas uma nação vivia uma situação deplorável. Mas quando nós vemos uma situação deplorável, tenham certeza, meus queridos, que Deus ele tem o maior interesse em transformar essa situação deplorável em bênção nas mãos dele. E quando Gideão estava vivendo
essa tragédia nacional. Por que tragédia nacional? Porque Israel estava sendo um povo oprimido pelos midianitas já havia 7 anos. A opressão ela era tão grande que os irmãos viram aí no versículo que nós lemos, no versículo 11, que Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de se pisar uva e não de se malhar trigo. E por que ele estava malhando trigo no lagar? Porque ele estava com medo. Ele tinha medo dos midianitas. Gideão era um homem extremamente medroso. E nessa noite Deus quer tratar o nosso medo. Deus quer transformar o nosso medo em coragem nas mãos dele. Às vezes Deus coloca no nosso coração sonhos, projetos, uma visão diferente, e nós às vezes temos medo de encarar isso, medo do novo. E os irmãos vão ver durante toda a história de Gideão que Deus trata Gideão. Mas para que Deus tratou Gideão? Para transformar ele e a partir dele a nação toda ser transformada. E quando nós observamos nesse texto que Deus aparece a Gideão e diz: o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O que na verdade nós entendemos aqui é que a presença de Deus na vida de Gideão iria fazer toda a diferença. No entanto, Gideão não entendeu isso de início, porque quando Gideão foi pego pelo anjo do Senhor e disse: olha, o Senhor é contigo, homem valente, na verdade Deus enxergava Gideão como um homem valente, mas o próprio Gideão não se enxergava assim. E muitas vezes nós também, com os nossos complexos, com os nossos medos, não nos enxergamos capazes de exercer uma função que Deus quer. Nós não nos sentimos capazes de exercer algo no reino de Deus, que é para a glória dele. Deus quer nos usar para transformar vidas, mas nós às vezes recuamos e dizemos: não, Senhor, eu não posso ir, porque eu não tenho capacidade para ir. Mas abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 4, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 4. Os irmãos vão ver que quando Deus Ele tem propósito na vida de alguém, eu quero te dizer nessa noite que Deus tem propósito na vida desta igreja. Deus tem propósito na tua vida de uma forma especial, e é preciso que você entenda isso, porque se ainda você não descobriu o propósito que Deus tem com você, essa é a noite escolhida por Deus para que você possa marchar para cumprir aquilo que Ele determinou para a sua vida. Meu irmão, saiba, você não está aqui por acaso, e tenha certeza que a sua vida no planeta Terra tem uma função que Deus determinou. Perceba o seguinte: quando Moisés ele foi chamado por Deus, Moisés ele já sabia que Deus tinha uma função para ele, que era libertar o povo de Israel. A vida de Moisés é um exemplo, sabe de quê, meus irmãos? De que nós somos o tempo todo controlados por Deus, de que a nossa vida está na mão de Deus, e de que Deus está direcionando para onde Ele quer, da forma que Ele quer. A vida de Moisés é isso. Porque 40 anos da vida de Moisés, e eu acho interessante alguns detalhes da Bíblia. 40 anos Moisés passou lá no Egito, aprendendo da cultura egípcia, usando toda a sua sabedoria, porque foi criado como filho do rei, tinha todas as condições, tudo do bom e do melhor. Moisés passou 40 anos assim. E depois Moisés então tem aquele episódio que os irmãos conhecem, que ele mata o egípcio, porque estava brigando com um irmão seu, que era hebreu. E ele justamente ficou irado, porque o egípcio estava maltratando o hebreu. Então ele vai lá e mata, e aquilo ali, ele ficou com medo de morrer e fugiu lá para o deserto. E passa mais quanto tempo lá no deserto? 40 anos. 40 anos ele ficou aonde? Ele ficou lá no Egito, aprendendo tudo, mas 40 anos ele foi lá para o deserto. E depois de 40 anos Deus aparece e diz: agora você vai voltar para lá e vai cumprir o propósito que eu determinei. É porque na vida de Moisés, ele só poderia se sentir feliz, meu querido, quando ele estivesse cumprindo o propósito de Deus. Só quando ele estivesse cumprindo o propósito de Deus. Moisés passou 40 anos da vida dele, quando ele estava no Egito, 40 anos ele passou achando que ele era alguém importante. Depois ele foi para o deserto, passou 40 anos aprendendo que ele não era ninguém.
porque ele passou 40 anos no Egito, lá tendo tudo do bom e do melhor. Eu sou importante. Aí acontece ele ter que sair, vai para o deserto, está lá no deserto, aprendeu que não era ninguém. E depois, mais 40 anos da vida dele, ele aprende o quê? Ele aprende com Deus, o que Deus pode fazer com ninguém. Porque Deus faz milagres, prodígios e maravilhas através da vida de Moisés, tira o povo do Egito com mão forte e leva para o deserto, conduz aquele povo até a entrada da terra de Canaã. Mas o interessante na vida de Moisés é quando Deus chama Moisés, diz: Moisés está lá como pastor, viu? De ovelhas, lá na terra de Midian. Aí vem cá, Moisés, você vai libertar meu povo. O que, Deus? Não dá para mim não, Senhor. Moisés, é você. Ó, Deus, eu sou pastor aqui, ó, de ovelha, eu sou pastor. Deus disse: não, você vai libertar meu povo, porque o meu propósito tem que se cumprir. Todos nós temos um propósito estabelecido por Deus. Veja na sua Bíblia em Êxodo 4, como eu pedi para que os irmãos abrissem, em Êxodo 4, versículo de número 10. Depois que Deus falou então com Moisés, Êxodo 4, versículo 10, diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor meu, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Perceberam? Perceberam que Moisés agiu parecido com Gideão? Ah, Senhor, não dá não, porque eu não sei falar, pai. Para onde Moisés olhou? Para a sua incapacidade. Meu irmão, não olhe para a sua incapacidade, olhe para o Deus que te dá capacidade. Não olhe para a sua incapacidade. Aprenda a encarar os desafios dentro da igreja do Senhor. Eu estou falando para crente. Aprenda a aceitar os desafios que Deus tem para você, meu irmão. Deus não quer você sentado no banco da igreja somente, não. Se você quer ser transformado por Deus para transformar vidas, você precisa aceitar os desafios que Deus coloca na sua frente. E você sabe que Deus coloca, você sabe que Deus direciona. E muitas vezes, não dá não, eu prefiro ficar no meu comodismo. Moisés tentou fazer isso. Ele olhou para a incapacidade dele, e aí Deus vai falar com ele de novo. Veja o versículo 11 agora. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Versículo 12: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. E depois no versículo 13, ele porém respondeu: ah, Senhor, parece com o Gideão? Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Meu querido, preste atenção numa coisa importante da palavra de Deus aqui. Quando Gideão diz exatamente isso para Deus, ou melhor, Moisés diz isso para Deus: Senhor, envia outro. Sabe o que está acontecendo aqui? Moisés está dizendo assim: olha, Deus, eu não acredito que você me escolheu. Eu não acredito na sua escolha. Eu não acredito que você tem poder para escolher. Você escolheu errado. Moisés estava dizendo para Deus: Deus, você errou. A mim não, envia outro. E olha o versículo seguinte. O que é que vai acontecer? Versículo 14. Então, o que é que diz aqui? Acendeu o quê? A ira do Senhor contra Moisés. Por que se acendeu a ira? Porque Deus se sentiu naquele momento ali angustiado. Por quê? Porque Moisés tomou uma atitude completamente contrária à ordem que Deus tinha dado. Deus escolheu, Deus sabia que ele poderia fazer, e ele estava correndo e dizendo: não,